E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de hidrostática, e a questão diz o seguinte: duas esferas idênticas, metálicas e maciças O e P são ligadas por um fio ideal e são colocadas na condição inicial esquematizada a seguir com velocidades nulas. Então elas são idênticas e maciças, isso é importante pra gente. Temos a figura e continua. Desprezando-se qualquer processo dissipativo, após um breve intervalo de tempo, a esfera O estará, e aí a gente tem que definir ali em relação ao movimento dessa esfera. Bom, primeira coisa, a gente tem que analisar a questão dos pesos, né? O fato das esferas serem idênticas e maciças significa que elas possuem a mesma quantidade de massa, consequentemente o mesmo peso, né? Então a ideia é essa, ó. Primeiro, a gente tem que entender isso. A massa da esfera O tem que ser igual à massa da esfera P, e, consequentemente, isso nos leva a entender que o peso da esfera O tem que ser igual ao peso da esfera P. Beleza. Entendendo isso, a gente pode desenhar os pesos aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente tem um peso para cá e a gente tem um peso para cá. Esses pesos são iguais, eu vou chamar ambos de P aqui, já que eles são iguais, né? E a ideia é o seguinte: se nós tivéssemos uma situação onde não existisse aquela cuba de água, né, conforme a figura está mostrando, o que a gente teria? Uma situação de equilíbrio. Elas começariam com velocidades nulas e continuariam com velocidades nulas, o sistema ficaria parado. Porém, como uma das esferas está dentro da cuba, o que a gente tem que lembrar? Que existe uma força chamada força de empuxo para cima aqui. Não importa se essa força de empuxo é maior, é menor, né? Mas existe uma força chamada força de empuxo, tá? Só para a gente lembrar, o empuxo, se eu precisasse calcular, não é o caso dessa questão, é a densidade do fluido, o volume de fluido deslocado e a gravidade aqui para calcular. Perfeito. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que nesse sistema a força resultante ela passa a ser diretamente o empuxo. Sor, por quê? E os pesos? Os pesos, eles como são idênticos, eles acabariam se anulando, né? Como eu disse, se fosse um sistema que não tivesse aquela cuba de água, as duas esferas ficariam paradas porque tu teria uma condição de equilíbrio, uma condição onde elas estariam se anulando e a resultante seria zero. Mas como existe um empuxo, e por isso que eu falei, não importa se ele é grande ou pequeno, ele existe, e por mínimo que ele seja nessa situação, ele é a resultante e ele vai fazer o sistema acelerar conforme o sentido e a direção dele. Logo, então a gente pode dizer que a esfera P ela vai subir, essa corda aqui vai subir, isso aqui vai começar a descer e a esfera O vai começar a descer. Então, olhando as alternativas, a gente precisa encontrar algo que diga isso, né? Que a esfera O vai descer em relação a essa situação toda. Então, a esfera O estará ainda em repouso? Não. Descendo aceleradamente? Pode ser. Descendo com velocidade constante? Vamos ver por que, né? Se é ou não é. Subindo e subindo? Não, subindo não pode. Tá, beleza, senhor. Cheguei no descendo. Pode ser B ou C, né? Não. Só pode ser a B. Por que só pode ser a B, senhor? Vamos entender, né? Quando eu tenho força agindo sobre um corpo, eu necessariamente tenho que ter uma aceleração. Lembra que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso quer dizer que se eu tenho força resultante num corpo, eu tenho que ter aceleração. Então, para ser velocidade constante, a resultante deveria ser zero e ele deveria estar se movimentando por inércia, o que não é o caso aqui também. Então a resposta dessa questão fica realmente a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!